Jason Momoa, o coração selvagem de Hollywood. Um guerreiro que deu vida ao Aquaman e fez o mundo se curvar diante do fogo ardente de Khal Drogo em Game of Thrones. Do menino que carregava o espírito das ondas do Havaí ao homem que agora caminha orgulhosamente sob o brilho do tapete vermelho, ele forjou seu destino contra as marés impiedosas do acaso. Mas por trás desse brilho esconde-se uma história não glamourosa, mas brutal. Um acidente devastador que quase lhe roubou a luz do olho esquerdo. Uma infância dividida entre dois mundos. Arrancado de seu pai e do oceano que foi seu primeiro lar. Uma história de amor com Lisa Bonet que o mundo acreditava ser predestinada, até que silenciosamente se despedaçou. A dor de perder seu irmão, Paul Walker, para a mão mais cruel do destino. E agora, aos 46 anos, a tempestade retorna mais escura, mais pesada e mais próxima do que nunca. Se Jason Momoa já tocou seu coração com sua força, sua bondade ou seu espírito indomável, curta esta publicação como uma homenagem ao homem que nos ensinou que até mesmo os heróis podem sangrar. Mas os maiores entre eles sempre encontram um jeito de ressurgir. É de partir o coração quando o início de uma lenda é marcado não pelo triunfo, mas pelo silêncio. E para Jason, esse silêncio começou em Honolulu, um lugar onde a vida lhe presenteou com o oceano, mas lhe tirou o pai. Nascido sob céus dourados sobre Honolulu, Havaí, em 1º de agosto de 1979, o menino recebeu o nome de Nama Kaiha, o espírito das ondas, embalado pelo ritmo do Pacífico. Suas primeiras canções de ninar foram os sussurros das marés e o distante estrondo das ondas contra as rochas vulcânicas. Seu pai, Joseph Momoa, um orgulhoso artista nativo havaiano, ensinou-lhe que a pintura podia capturar a alma do mundo. Sua mãe, Connie Lama, fotógrafa de ascendência alemã, irlandesa e indígena, capturava a luz e a sombra, mostrando-lhe que a beleza podia existir até mesmo na quietude. Eram dois espíritos livres, apaixonados, mas separados pelo silêncio. Quando Jason ainda era muito jovem para se lembrar do riso do pai, o amor se dissipou como a maré e o menino das ilhas foi levado para longe do mar, para Norwalk, Iowa. O que poderia ser mais doloroso do que uma criança ser arrancada da música que dava sentido à sua vida em Iowa? O mundo era estranho. Os campos substituíram as ondas, a neve substituiu o surf, o silêncio substituiu as canções, o horizonte se estendia infinitamente. Mas para Jason, infinito significava vazio. Ele sentia a falta do sal no ar, do calor da mão do pai, do ritmo do oceano que o embalava para dormir. Às vezes, ele vagava pelas ruas vazias, à espera de vozes que nunca chegavam, observando outras crianças brincarem e se sentindo invisível, como se o próprio vento o tivesse abandonado. A pobreza era implacável. Os invernos em Iowa cortavam como facas, a geada penetrava pelas paredes finas e o pequeno apartamento mal aquecia. O jantar muitas vezes se resumia a uma sopa enlatada rala. Às vezes, uma única refeição era compartilhada entre mãe e filho. Sua mãe, corajosa e gentil, o criou sozinha, trabalhando em 2 empregos e ensinando-lhe coragem a cada sacrifício que fazia. Contudo, nenhuma lição conseguia preencher o vazio deixado pela ausência. Enquanto outras crianças riam sob o vasto céu, Jason aprendia a quietude da perda. Aquele amor poderia desaparecer sem um adeus. Ele observava os pais buscarem seus filhos na escola, sentia a dor das cadeiras vazias nos eventos escolares, lamentava a ausência do fantasma de um homem de quem mal se lembrava. Todas as noites, ficava acordado, imaginando o rosto do pai, perguntando-se se as ondas ainda sussurravam seu nome em casa. Anos depois, ele diria que cada guerreiro que já interpretou veio daquele menino em Iowa, ainda em busca do mar, ainda travando batalhas invisíveis contra a solidão. Mas mesmo longe de casa, a natureza ainda o chamava. Ele escalava árvores como se fossem penhascos sobre o Pacífico. Corria através de tempestades como se perseguisse o vento que o havia abandonado. Lutava contra rios e montes de neve. A natureza selvagem tornou-se seu templo. A neve substituiu a areia. Contudo, não conseguia congelar o fogo que ardia dentro dele. Cada amanhecer que ele perseguia era uma pequena rebelião contra a solidão que o consumia. A escola tornou-se um campo de batalha para sua energia.
um lugar onde o menino lutava para reconciliar quem ele era com o espírito que carregava dentro de si. Aquelas feridas se tornaram escritura sagrada. Daquele dia em diante, Jason transformaria a ausência em presença, o silêncio em rugido, a quietude em tempestade. O oceano vivia dentro dele, não como uma memória, mas como um pulso vivo. Cada onda que o atingia ecoava os anos roubados. Cada rajada de vento sussurrava sobre um lar perdido, mas jamais esquecido. Era um fogo forjado no exílio. Uma onda implacável que o impulsionaria a reivindicar a vida com uma ferocidade que poucos conseguiriam suportar. É assombroso pensar na enorme distância entre o sonho de pertencer e a realidade da sobrevivência. Após o ensino médio, ele se dedicou à biologia marinha, tentando estudar aquilo de que mais sentia falta, o mar, o pulsar da vida do qual fora arrancado. Mas sua alma não podia ser contida pelos livros didáticos. Jason vagou até Paris, aprendendo a pintar não apenas rostos, mas também sentimentos, e depois até o Tibete, buscando o silêncio entre os monges e a paz que havia escapado ao seu coração inquieto. Cada jornada era um fragmento de si mesmo, uma ponte sobre a distância entre o menino que fora e o homem que almejava se tornar. Mas o chamado de casa nunca se apagou. Antes de terminar o último ano da faculdade, ele abandonou tudo, não por rebeldia, mas por saudade. Quando voltou ao Havaí, o vento tinha cheiro de perdão. Ele viu o pai novamente, tocou as águas onde nasceu, e pela primeira vez em anos, a tempestade dentro dele se acalmou, mas a realidade era mais dura do que qualquer canção de ninar que ele se lembrava. Ele trabalhava em uma loja de surf, descalço no chão quente, vendendo pranchas para turistas que nunca viam a tempestade em seus olhos. Cada moeda era uma vitória fugaz, uma refeição frugal, um aluguel que mal lhe permitia manter um teto sobre a cabeça. O trabalho era brutal, levantando tábuas pesadas até os ombros doerem, limpando equipamentos até as mãos ficarem em carne viva. As noites eram cruéis em um pequeno apartamento com cheiro forte de mofo e sal. O teto gotejava quando chovia. Algumas noites ele não tinha casa nenhuma. Dormia em bancos perto da água, enrolado em um cobertor esfarrapado, ouvindo as ondas que um dia foram sua canção de ninar. A fome o corroía pelas costelas. Seus dedos estavam dormentes de tanto trabalho. Seus nós dos dedos sangravam de tanto trabalhar e de se preocupar. Ele tomava banho em praias públicas, contava moedas para conseguir comprar uma única refeição. Mesmo assim, recusava-se a desistir. Até nas noites mais frias, quando a dúvida se insinuava como neblina, o oceano o lembrava de que as tempestades sempre passam. Então, o destino interveio na forma de um estranho. Numa tarde úmida de 1999, o designer japonês Tako Kikuchi notou o jovem alto e bronzeado empilhando pranchas de surf e ofereceu-lhe a oportunidade de ser modelo. Jason riu. Não tinha poses polidas nem charme ensaiado, apenas a presença crua e indomável de um rapaz que conhecera a fome, o frio e as noites sem teto. Alguns meses depois, ele foi eleito modelo do ano no Havaí. Para o mundo, era glamour para Jason. Foi a primeira vez que o destino sussurrou: "Você pertence a este lugar." Mais tarde, ele confessaria: "Eu nasci esta noite." Entre lágrimas e incredulidade, descalço em um palco que jamais imaginara alcançar. Nos meses seguintes, Jason vagou entre trabalhos de modelo e audições. Cada um deles uma aposta, cada rejeição uma ferida mais profunda que a anterior. Os dias se confundiam com as noites. Ele dormia no carro quando o aluguel atrasava. O banco de trás, seu único abrigo, os vidros embaçavam com sua respiração. Ele esticava sanduíches baratos por dias, às vezes comendo apenas uma vez, racionando comida como um soldado em guerra. Pedia dinheiro emprestado a amigos que mal tinham o suficiente, carregando a vergonha junto com a fome. Ele quase desistiu, quase voltou para a loja de surf. Quase se convenceu de que sonhos eram luxos para os outros, não para garotos de Iowa que não conheciam nada além de ausência e saudade. Então veio a ligação que mudou tudo. De mais de 1.300 candidatos, ele conseguiu o papel em Baywatch Hawaii, como Jason Yuan, em 40 episódios, seguido por um longa-metragem. Pela primeira vez, ele não estava apenas sobrevivendo, ele estava se tornando alguém. Se eu tivesse perdido aquela ligação, ele admitiria mais tarde que a história poderia ter terminado em silêncio. Eu estava a uma audição, a um momento, a um passo,
de desistir completamente de Baywatch. As portas começaram a se abrir. Ele lutou por papéis que Hollywood não achava que ele merecia. Alto demais, selvagem demais, nada convencional demais. Mas, em 2005, ele foi escalado para o papel de Ronan Dex em Stargate Atlantis, um personagem que refletia sua própria jornada, um guerreiro arrancado de casa em busca de um lugar para pertencer. O papel durou 4 anos e lhe rendeu uma legião de fãs. Então chegou o momento que o definiria. Em 2011, a HBO o escalou para o papel de Khal Drogo em Game of Thrones. Embora tenha aparecido em apenas 10 episódios, sua presença foi impactante, feroz, magnética, inesquecível. O papel o catapultou para o reconhecimento mundial. Mas o preço foi alto. Seu corpo cambaleava sob o peso do treinamento implacável. Sua mente oscilava entre o cansaço e a ambição, e mesmo assim, ele seguia em frente. Costuma-se dizer que o sucesso traz alegria, mas para Jason, o triunfo trouxe tragédia. Em 2017, justamente quando sua carreira decolava, o desastre aconteceu quando ele saía de um bar em Los Angeles. Um motorista bêbado quebrou uma garrafa de cerveja em seu rosto. Os estilhaços de vidro atingiram seu olho esquerdo, rasgando a pele. Músculo e espírito. Sangue escorreu pelo seu rosto. Ele pensou que poderia perder a visão completamente. Ele foi levado às pressas para o pronto-socorro, levou 140 pontos. A cicatriz permanece, uma lembrança permanente gravada acima da sobrancelha. Ele ficou imóvel por um longo tempo, simplesmente ficou parado, encarando seu reflexo, se perguntando se o mundo ainda o veria da mesma forma. Mais tarde, ele confessaria: algumas pessoas carregam a dor como um distintivo. Eu a carrego silenciosamente, costurada na minha pele, um lembrete de que beleza e brutalidade convivem lado a lado. Ele pensou que o acidente seria o golpe final, mas a vida ainda não havia terminado com ele. Naquele mesmo ano, ele foi escalado como Aquaman em Liga da Justiça, um papel que consolidaria seu legado. No entanto, o desgaste físico e emocional foi imenso. Ele treinou até seus músculos implorarem por misericórdia. Mergulhou em águas congelantes, levou seu corpo além dos limites que a maioria jamais alcançaria. Quando Aquaman estreou em 2018, arrecadou mais de $1 bilhão americanos em todo o mundo, tornando Jason uma das estrelas mais rentáveis de Hollywood. Mesmo assim, a dor espreitava nas sombras. Em 2013, durante as filmagens de Velozes e Furiosos 7, Jason perdeu um de seus amigos mais próximos, Paul Walker, em um acidente de carro. A notícia o devastou. Paul não era apenas um colega de elenco, mas um irmão, uma alma que compreendia os altos e baixos da fama e a solidão que muitas vezes a acompanhava. Jason chorou por dias, não conseguia dormir, não conseguia comer, simplesmente se entregava à dor. Era como se o luto tivesse um padrão, retornando para reabrir as mesmas feridas repetidamente, até que veio o fim de seu casamento. Jason conheceu Lisa Bonet em 2005 e o amor entre eles parecia predestinado. Ela era 17 anos mais velha, mãe, artista, uma alma que se movia pelo mundo com graça e mistério. Eles se casaram em 2017. Após 12 anos juntos, tiveram 2 filhos, Lola Eolane e Nakoa Wolf, cujo riso se tornou a essência da sua existência para o mundo. Eles eram perfeitos. Para Jason, eram tudo. A família que ele sempre almejou. Mas em 2022, após anos de distância, fama e a lenta erosão da intimidade, eles se separaram silenciosamente. O amor não explodiu. Simplesmente se desvaneceu, como a cor que se esvai de um pôr do sol. O homem que um dia construiu um céu inteiro de amor ao redor de sua família, caminhou pelas ruínas do seu próprio coração. E pela primeira vez, o oceano dentro dele se rompeu em 1000 ondas selvagens. Mais tarde, ele diria: ainda carrego essa dor. Ela não desaparece. Simplesmente se torna parte de quem você é, como uma cicatriz com a qual você aprende a conviver. Seguiram-se dificuldades financeiras. Apesar de ter estrelado filmes de grande sucesso, Jason nunca teve segurança financeira. Em certo momento, ele tinha apenas $1.700 americanos em sua conta bancária. Ele devia 7 anos de impostos atrasados. O peso da burocracia o esmagava, assim como as exigências criativas. Ele elaborou um plano tão implacável quanto a própria fome, assumindo funções menores, produzindo projetos e investindo em negócios sustentáveis.
Lançou a Man Abbey Brew, uma marca de cerveja artesanal criada em parceria com a Guinness, transformando paixão em lucro. Desenvolveu linhas de moda ecologicamente conscientes, de sapatos e óculos, a facas artesanais e garrafas de água reutilizáveis. Lenta e firmemente, ele se reergueu. Cada dólar ganho era uma vitória. Cada dívida paga era uma cicatriz curada ao lado de sua parceira, Adria Arona, 13 anos mais jovem. Ele encontrou não um romance superficial, mas um significado profundo. A presença serena dela amenizou anos de tempestades. Juntos, eles percorrem as paisagens cinematográficas da vida. Motocicletas traçando estradas costeiras envoltas em névoa. Caminhadas de mãos dadas por cristas vulcânicas e jantares à luz de velas, sob o brilho suave dos pores do sol da Califórnia. O homem que outrora vagava pelos campos congelados de Iowa agora vive entre uma extensa propriedade na Califórnia, avaliada em aproximadamente 3,5 milhões de dólares americanos, e um refúgio particular na costa norte do Havaí. Seus pertences contam a história de uma vida construída com propósito. Várias motocicletas Harley-Davidson, um Cadillac rosa vintage de 1955 chamado Bernadette, veículos de expedição Earth Roar, barcos particulares, pranchas de surf autografadas pela Ocean Legends, 2 lobos híbridos e uma jumenta chamada Freya. Aos 46 anos, Jason Momoa é a prova de que até os corações mais partidos podem se curar, que até as feridas mais profundas podem se tornar fontes de força. Seus bens materiais retratam uma vida de aventura, arte e propósito. Com um patrimônio líquido estimado em cerca de 14 milhões de dólares americanos, esses números importam muito menos do que a vida que ele constrói ativamente. Rico em família, criatividade e impacto. O que o define não é o que possui, mas sim o que doa. Na última década, contribuiu e arrecadou milhões para a conservação dos oceanos, ajuda humanitária em desastres e educação infantil. Lidera mutirões de limpeza de praias, resgata animais marinhos e ensina aos filhos que a preservação ambiental é uma responsabilidade sagrada. A família continua sendo o centro do seu mundo. Vive em estreita comunhão com seus 2 filhos, Nakoa Wolf, de 17 anos, e Lola Eolane, de 18, cujo riso e energia ecoam tanto em sua extensa propriedade na Califórnia quanto nas praias varridas pelo vento do Havaí. Cada dia é repleto de lições de curiosidade, criatividade e encantamento. Eles remam ao lado dele em pranchas de surf ao amanhecer, recolhem detritos do oceano durante as limpezas matinais e exploram trilhas onde o aroma dos pinheiros se mistura com o sal do mar. Ele costumava dizer: os aplausos se dissipam, os troféus acumulam poeira, mas o amor, a bondade e a coragem de se reerguer, esses sim perduram, esses são os tesouros que importam. Esses são os legados que vivem para sempre. Do menino arrancado do oceano ao homem que se tornou seu guardião. Da pobreza e da dor ao propósito e à paz. A vida de Jason Momoa nos ensina que resiliência não é a ausência de sofrimento, mas a recusa em deixar que o sofrimento nos defina. Sua jornada nos lembra que a verdadeira riqueza não se mede em dólares, bens materiais ou fama, mas em experiências compartilhadas, amor oferecido e o impacto positivo causado no mundo. Se esta história tocou seu coração, deixe uma homenagem abaixo e compartilhe o momento da jornada de Jason Momoa que mais te emocionou. E onde quer que a vida te leve esta noite, que você seja abençoado com a coragem para enfrentar suas tempestades, a força para sobreviver às suas feridas e a graça para transformar cada cicatriz em uma história que valha a pena contar.